Fala, Alminha, vamos falar de humor hoje? Pois é, o humor é um grande remédio para muitas coisas e hoje eu quero falar de que inúmeras formas você pode começar a treinar esse humor, esse olhar mais bem-humorado para que você tenha mais qualidade de vida. Eu quero trazer uma referência de um livro que foi assim fantástico e que eu nunca tinha pensado dessa forma, né, usando o humor e que mais lá pra frente você vai entender o que eu tô falando e como isso pode desbloquear até problemas assim sérios que você estava passando, estava com um pensamento muito condicionado e não sabia como agir, mas por meio do humor você pode acessar lugares e daqui a pouco possíveis soluções para resolver o que você precisava. E também outros exemplos em que a gente usa muito humor justamente como forma de tratamento, como por exemplo na terapia. Se esse assunto te interessa, já fica por aqui, curta, se inscreva, seja minha alminha gêmea e vamos lá falar de humor. E só de falar no humor eu lembro como que o brasileiro é bom nesse quesito, porque a gente realmente ri da desgraça. E isso é uma forma da gente conseguir, inclusive, lidar com essa situação. E aí me vem, quando que a gente perdeu esse senso de humor? Porque quando a gente é criança, coisas tão simples são engraçadas e outras coisas, tudo tem humor, né? É uma forma de você aprender, se divertir. Quando a gente usa o humor na nossa vida, a gente está num lugar de maior relaxamento e espontaneidade. E é esse lugar é onde a gente consegue aprender melhor, inclusive. Porque de outra forma, o aprendizado ele não é fixado. A gente aprende melhor quando a gente sintoniza os nossos próprios sentimentos. Pode reparar quando você assistiu uma aula que era difícil demais, tensa demais, e o professor apenas passava aquele conteúdo. Ou diferente dele, veio um professor que era muito engraçado e ele primeiro fazia toda essa descontração e trazia o conteúdo de uma forma tão leve que aquela sensação de bem-estar vinha junto com esse conteúdo e você aprendia muito mais. Só que na nossa vida adulta a gente não sabe como usar o humor ao nosso favor. Eu agora citei da escola e esse é um exemplo em que a gente pode usar na nossa vida, em qualquer profissão que a gente exerça. Por exemplo, a terapia. Você sabia que às vezes a pessoa ela chega tão condicionada, assim, com um problema tão difícil e já chega assim falando e com aquela carga emocional. A gente percebe isso e usa uma estratégia que é muitas vezes começar com aquele quebra-gelo, né? Perguntando de outras coisas, mudando o foco do problema ou até dando um chocolate. Sim, porque, por exemplo, um chocolate amargo, ele vai te colocar no momento presente, que vai trazer aquela sensação de bem-estar. Nossa, aquela pausa que às vezes a gente precisa para que a gente sinta um pouco o corpo. Senão a gente fica só lá no mental, nos problemas e não consegue sair daquilo ali, justamente porque a gente não consegue enxergar além daquele problema. E esse bem-estar pode vir ou por meio do humor, ou por meio da sensação. A questão é que o humor ele pode destravar, desbloquear, fazer uma pessoa aprender melhor, ela se conectar com você, né? Eu falei das profissões, né, do professor. Mas tem toda a profissão, existe isso. Até o bom vendedor, ele é ensinado dessa forma. Primeiro você faz o quebra-gelo, fala de uma coisa que não tem a ver com a venda, algo não mercenário, porque o ser humano ele se conecta com o outro e depois ele consegue entender melhor o que o outro está tentando passar, porque a gente já tem uma desconfiança tão grande, né, nesse mundo que a gente vive, de que alguém vai enganar a gente, que a gente já fica, né, com todos os pés para trás. Mas a gente já fica assim, né, receoso, a gente não sabe se a gente vai ser enganado, então a gente já fica na defensiva. E uma forma de existir justamente essa descontração é por meio do humor. E agora eu quero te trazer uma perspectiva bem diferente que veio do livro Mulheres que Correm com Lobos, que tem um capítulo em que ela fala da sexualidade como sagrada. Por que eu tô falando disso se eu vou falar de humor? Pois é, a nossa sexualidade, que é sagrada, na verdade, quando a gente entende essa potência, essa energia como criadora, né? Porque tá aliado ao que a gente pode realmente se conectar, sentir esse momento de prazer. Não tô falando daquele lado vulgar, mas eu tô falando disso porque quando a gente aciona o humor por meio de algo que é sagrado, como isso que eu tô falando agora, o efeito pode ser muito maior. Nossa, eu não sei se deu para entender alguma coisa, mas basicamente é assim. Tem estágios que a gente tá num lugar assim tão ruim que somente algo que
conseguisse se conectar com as nossas vísceras, sabe? Que conseguisse tirar aquela risada lá do âmago, aquela risada genuína, poderia desbloquear. E aí eu quero te contar uma história que eu achei assim muito interessante desse livro, né, Mulheres que Correm com Lobos, que é a seguinte: a história do Coyote Dick, que era uma criatura que se achava muito esperta, mas ela era muito tonta também e tentava trapacear as pessoas, sabe? Um ser, não fala que é uma pessoa, mas um ser que tentava trapacear, se dar bem sempre. E certa vez esse ser estava dormindo até que. Peraí. Até que certo dia o Coyote Dick estava dormindo e a parte íntima dele resolveu dar um passeio. E aí foi andando estrada fora. Andando não, foi pulando, né? Porque só tinha como se fosse uma perna, né? Aí foi pulando aí pela estrada fora, até que saindo da estrada pulou numa floresta. E só que na floresta tinha um monte de urticária. E aí ele começou a gritar: socorro, socorro! Pelo amor de Deus, me ajuda! E o Coyote Dick ouviu aquele barulho e logo assim, pegando nele mesmo, assim, pegou lá nas partes e falou: onde que ele tá? E saiu correndo pra procurar onde que tava a parte dele, que tava em apuros, né? Tava lá todo machucado, né? Coçando. E aí pegou ele delicadamente, aconchegou. Assim, é um absurdo essa história. E, inclusive, no próprio livro fala assim: nossa, mas qual que é a moral dessa história? A moral, que é uma lenda, né? A moral dessa lenda é que desde esse dia, todos os homens nunca mais se esqueceram, porque foi um evento traumático, né? Cair num lugar cheio de urtiga, nenhum homem esqueceu mais e a partir desse dia sempre se coça, né? Passou a se coçar com frequência. E essa é uma, assim, piada, uma história entendida como mais suja, né? Porque justamente fala dessa parte sexual que às vezes pode ser um tabu, quando na verdade ela pode tirar uma risada genuína que vai poder trazer até a cura. Inclusive, esse livro trouxe também um evento verdadeiro de certa vez que ia passar numa cidadezinha que tinha aquele tom meio colonial e tudo mais, que era uma colônia, né? Porque tinham vários indígenas e tal. E aí ia chegar um imperador e os indígenas iam receber, né? Esses imperadores. Só que tinha um detalhe: nenhuma das pessoas lá usava roupa. E aí falaram: não, mas como que vão receber o imperador dessa forma, todo mundo pelado, né? Aí essa Aí teve uma pessoa que teve a brilhante ideia, falou assim: não, então eu vou adquirir blusas e saias para as mulheres, e aí elas esperam do lado da estrada para bem receber, né? E aí esse foi o combinado, a pessoa que ia trazer o imperador ficou tranquila. Só que aí no dia, essa pessoa que ficou de providenciar a roupa foi falar assim: nossa, aconteceu um imprevisto. Na verdade, a gente só conseguiu a parte das saias. Então as mulheres vão ter que ficar nuas, né, na parte de cima. Ele falou assim: meu Deus, e agora? Aí ela falou assim: não, mas eu já tenho uma ideia, né? Como que a gente vai conseguir tampar, né, essa parte de cima? Só que aí o que aconteceu? Ela falou que teve ideia, mas não falou o que ia fazer. E as mulheres só tinham as saias. Aí, quando estava passando esse carro com o imperador, olha o que as mulheres fizeram. Elas estavam com a saia, aí passava o imperador, elas levantavam a saia, que ia tampar, né, a parte de cima, só que elas não estavam vestindo nada. Ou seja, ficou mais vergonhoso ainda, né? Tudo que estava acontecendo, toda essa situação. Essa situação foi real e estava numa revista em que senhoras estavam lendo e aí, de longe, você só ouvia as risadas e tudo mais. Mas por que eu tô contando tudo isso? Porque realmente o humor, ele traz, assim, todo esse bem-estar e consegue desbloquear lugares onde a gente está estacionado. Às vezes, você pode reparar, você está num problema faz tanto tempo que você não sabe o que você vai fazer. E aí a gente deveria levar o humor de forma mais séria, no sentido de entender que se eu consigo procurar por isso, para que provoque uma risada, um bem-estar genuíno, eu vou conseguir ser muito mais astuto, inteligente em resolver meus próprios problemas. E não é questão de falar palavrão nem nada, igual eu trouxe agora essa vertente, né, da piada de cunho mais sexual. Não, não é sobre isso, mas sobre a gente se liberar, sabe? Sobre trazer esse instinto que faz parte da gente, da nossa espontaneidade,
para que a gente consiga exercitar mais e se colocar num lugar muito melhor, de mais saúde, de mais qualidade de vida. Porque quando a gente tá bem humorado, o nosso corpo libera substâncias que a gente precisa, né? Endorfina, serotonina, e a gente consegue ser uma pessoa melhor e olhar com um lado mais otimista para a vida, né? Não se sentindo tão vítima ou não ficando num lugar tão sério que não vai levar a gente a lugar nenhum, pelo contrário, vai só trazer a doença e vai influenciar negativamente todo mundo que está ao nosso redor. Você viu que eu falei só um trechinho, né, de uma das histórias desse livro, que é Mulheres que Correm com Lobos. Vou deixar o link dele aqui abaixo. Cada hora eu aprendo alguma coisa diferente, seja de um jeito inusitado ou seja de um jeito que eu não tinha pensado antes, e eu acho que faz muito sentido porque faz com que eu me entenda melhor e também entenda mais das pessoas, que às vezes a gente leva tudo a ferro e fogo como se tudo fosse pessoal, quando na verdade não é, a pessoa só tá falando dela e eu tô lá me sentindo toda ofendida. Então que esse vídeo seja pra te mostrar uma perspectiva de como você pode ter uma vida mais leve e mais feliz. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!